maior tragédia provocada por um incêndio no Rio. A tragédia do edifício Andorinha. Foram 5 horas de fogo e pânico. Mais de 1000 pessoas estavam no prédio, à 1h30 da tarde desta segunda-feira, quando o fogo começou em uma tomada elétrica no 9º andar. 21 pessoas morreram, mais de 50 saíram feridas. O fogo destruiu totalmente os últimos 5 andares do prédio. Lá dentro, na luta pela sobrevivência, cada um buscava desesperadamente uma saída. Do lado de fora, esperando socorro, estas pessoas assistiram aos momentos mais dramáticos do incêndio, quando uma mulher e um homem se jogaram. Esta foi a última de uma série de tragédias nas grandes cidades brasileiras. Incêndios em prédios altos sempre deixam muitos mortos. Aqui foram 23. Uma história que se repete. O desespero das vítimas. A coragem dos bombeiros. Gente se espremendo nas janelas. Por trás, fogo e fumaça. Embaixo, um vazio de 12 andares. As pessoas encurraladas esperam a escada Magirus. Quando a nossa viatura conseguiu chegar no local do evento, realmente era um horroroso e dantesco, um incêndio de grandes proporções. O edifício Andorinha, ele era um complexo de edifícios interligados e formava um quadrado, e no seu centro tinha um pátio. Nós estamos no pátio interno de um edifício antigo de mais de 50 anos na rua Almirante Barroso, no centro do Rio. Este local foi hoje cenário de uma terrível tragédia. Às 2h da tarde começou um incêndio aparentemente no 9º andar do edifício, que é ocupado por escritórios comerciais. O fogo se alastrou pelos andares superiores e por um prédio vizinho. Várias pessoas que estavam dentro do edifício correram para a janela, fugindo do fogo e da fumaça. E 2, desesperadas, se lançaram da janela, caindo mortas aqui neste pátio. E, infelizmente, nós nos deparamos com umas cenas dantescas de pessoas se atirando. Algumas até batiam na própria escada mecânica, na nossa escada mecânica, no afã de tentar se salvar. 13 pessoas morreram porque a porta que leva ao terraço estava trancada a cadeado. A porta é de ferro. Cláudia Guiaroni, que estava dando aula de inglês no 12º andar, também buscou a saída pelo terraço e teve mais sorte. Em vez de ter pego aquela porta, eu fui pelo outro lado, pelo basculhante do outro lado, porque a porta era à esquerda, né? Você pegou a direita? Eu peguei a direita, fui galgando o parapeito, abri o basculhante, saí pelo basculante, do basculante eu pulei ali e vim até aqui. Daqui eu pulei até o telhado, do telhado eu vim engatinhando até a porta. Era a primeira segunda-feira depois do carnaval. Acho que era dia 16 ou 17 de fevereiro. Se eu não me engano, eram 10:50. E no elevador, os elevadores funcionando normalmente, no elevador o ascensorista comentou com alguém do elevador. Falou, tá pegando fogo lá tá tendo curto-circuito lá na GE. Negócio de tomada, de beijo. Ele comentando que tinha um curto-circuito e os elevadores. Então, quando eu entrei no prédio, já estava pegando fogo. E eu dando aula pro meu aluno, abre a porta, é um dos donos do escritório, o Dr. Condorcet. Ele joga 2 toalhas e fala, tá pegando fogo, fujam. E aí mas você olhava, aí eu peguei minha bolsa, prova da outra empresa, botei tudo dentro, com maior calma. Quando a gente abriu a porta, estava aquele inferno, né? Tudo, aquela fumaça horrorosa. Aí tinha um senhor no elevador descendo o cabo e ele falou, menina, eu ajudo você. Eu falei, moça, eu não tenho coragem. Eu não tinha coragem de entrar naquele buraco negro. Tinha fogo demais, fumaça, e só tinha uma saída, essa aqui. Quebrei esse vidro, elevador, desci até o 5º, cansei e quebrei para fugir do incêndio. Você enrolou alguma coisa na mão? Não. Desci com a minha força mesmo e a ajuda de Deus. As pessoas, pelo menos a notícia que nós tivemos à época, mantinham o hábito de ir ao terraço por razões diversas, desde fumar ou namorar, eventualmente. E o síndico tomou uma medida
no entendimento dele, adequada, que foi colocar um cadeado na porta que dava acesso ao terraço, né? Então as pessoas ficaram entre o 9º e o 13º andar, né? Quem estava abaixo do 9º conseguiu descer. Foi uma espécie de passagem, um balcão de passagem para a vida, né? Abaixo do 9º desceu todo mundo, e quem ficou entre o 9º e o 13º ficou encurralado, tentou subir, né? E ainda teve a dificuldade dessa porta que estava trancada, né? E as pessoas, essas 21 pessoas que foram a óbito, a maioria delas não morreu por ação direta do fogo, e sim por ação do calor. Quando nós chegamos na escada, não tinha mais como descer a escada. Muita gente, um tumulto danado, as pessoas em pânico, um verdadeiro caos. Bom, eu sei que nessa confusão, né, eu tinha certeza que eu não ia morrer. Eu olhei para a janela e tinha na marquise tinham pessoas. Eu fui até a marquise, pulei, né, na marquise, saí pela janela na marquise, e ali era uma marquise estreita, não era uma coisa, né, muito larga, não. Mas ali teve o maior ato de solidariedade. As pessoas estavam ajudando ali umas às outras a sair, passar para o outro prédio. Mas foi, assim, um ato heróico dos bombeiros, porque não tinha recursos na época. A escada Magiros não chegava no 13º andar, no último andar. As mangueiras parece que estavam furadas. Eu sei que foi um caos, né? E os bombeiros subindo as escadas, no meio daquela confusão toda, para retirar as pessoas com palavras de consolo. Foram realmente, assim, verdadeiros heróis. Uma vez que nós fomos comandados pelo próprio comandante-geral, que era um oficial brilhante da corporação, com uma história profissional muitíssimo respeitada, que foi o coronel José Halfeld Filho. Ele foi para o local e participou de todas as ações, assumiu as responsabilidades todas, e a corporação foi muito questionada, porque foi flagrante as dificuldades que houve por obsolescência de equipamentos e viaturas, né? Então esse é um aspecto que eu chamo a atenção, né? O quanto representa para a tropa ser liderado por um profissional reconhecido pela sua história de combate a incêndios e salvamentos, né? E essas imagens não saem da memória da gente, né? 40 anos e ela ainda persiste ainda, e depois nós nunca tínhamos deparado com uma situação daquelas pessoas se atirando, porque não estavam encurraladas, estavam totalmente encurraladas. Tentaram subir pelo corredor, pelas escadas, encontraram a porta fechada, tentaram voltar, já com o pulmão explodindo, e a solução que achavam que poderia acontecer, morria queimado ou se atirava. Muito triste para nós, um momento muito, mas muito triste mesmo. Marcou muito a nossa corporação. Passados os tempos, nós refletimos sobre o que aconteceu nesse evento, tiramos lições, conseguimos estabelecer algumas diretrizes junto com o comando da corporação para que nós passássemos a ter atividades especializadas, homens, mecanismo, técnicas, para que nós pudéssemos melhorar e mudar, fazer uma mudança de paradigma na forma da nossa corporação atuar nesses grandes eventos. A grande mudança vai se dar em razão da implantação da taxa de incêndio, né? A taxa de incêndio foi implantada em 1998 e a primeira arrecadação, salvo engano, se dá em 1999, e a partir daí a gente começa a experimentar uma mudança, né? Porque já há algum recurso
que pode ser investido em viaturas e equipamentos. Entretanto, por razões de circunstâncias da época, nós ainda permanecemos com muitas limitações para usar integralmente os recursos arrecadados. O governo não permitia. Esse dinheiro permanecia num caixa único do governo, nós usávamos uma fração dele, mas não na totalidade. Até que, a partir do ano de 2007, o Corpo de Bombeiros teve autonomia plena para usar todos os recursos arrecadados. E isso, de 2007 até agora, 2026, salta aos olhos a diferença. Hoje, a taxa de incêndio é toda direcionada para o Corpo de Bombeiros, para a Defesa Civil. E nós temos hoje à disposição as melhores viaturas no contexto mundial. O melhor está aqui, nós temos aqui excelentes viaturas e acredito que há de continuar sempre assim. E naquela época nós não tínhamos. Então a gente paga, eu paguei um dia adiantado. Eu recebi e paguei. E é onde a gente vê, eles estão sempre presentes. Qualquer tragédia, eles estão sempre lá. E eles são testemunhas. Então eu espero que agora tenha escada mais giros até o, 30º andar. Né? A água, a taxa de incêndio é uma dos poucos, talvez o único, que a gente veja retorno. Então a gente paga realmente com prazer. Além de não ser uma coisa caríssima também. Né? Então a gente sabe que está indo, que vai retornar como serviço. Em tudo, né? A tragédia de Petrópolis, todas as tragédias, né? Tudo é abarcado pela taxa. Talvez seja a única instituição que a gente reconheça. Eu sou dessa geração que viu o Corpo de Bombeiros desaparelhado e depois tive o privilégio de lidar com um Corpo de Bombeiros que se equipara aos melhores corpos de bombeiros do mundo, seja do ponto de vista de qualificação profissional ou da qualidade dos equipamentos. Agora, ano passado, o Coronel Tarcísio, nosso comandante, esteve no Supremo Tribunal Federal defendendo a permanência da arrecadação da taxa de incêndio, né? O que foi vital para a corporação. E assustador que em 2025 alguém pudesse questionar o que significa a diferença que faz um corpo de bombeiros que arrecada com a sua taxa de incêndio. Né? Então, eu não tenho nenhuma dúvida de que o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro é um modelo de gestão a ser difundido para todo o Brasil. E com foco maior na prevenção. Tanto é que o número de incêndios, após o COCIP, o número de incêndios caiu substancialmente. Né? E o número de salvamento do GBS na rua e tal aumentou. No GEMAR, por exemplo, né? O Corpo de Bombeiros sempre com foco no salvamento. É o nosso lema, né? Vidas alheias e vidas salvadas.